Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa semana a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de equações do segundo grau, mas agora trabalhando com as equações dentro da solução de situações e problemas. Então, a partir de agora, a equação ela não vai vir montada para vocês. Vai vir um problema, uma situação, e aí vocês vão interpretar esse problema, essa situação, e aí vocês vão montar a equação do segundo grau e resolver a equação. Então, para isso, eu preparei um passo a passo de como que vocês vão fazer para conseguir montar a equação a partir do problema proposto. Certo? Então, vai lá no portal do aluno, baixa o arquivo que tem esse passo a passo, copia no seu caderno e fica muito atento à videoaula de hoje para você conseguir entender como que a gente usa as equações do segundo grau para resolver alguns problemas matemáticos, tá bom? Então, para a gente começar a entender como solucionar situações e problemas usando equações, é bom que a gente veja esse passo a passo aqui que vai ajudar na hora de interpretar os probleminhas, tá? Primeiro passo, você tem que ler o problema mais de uma vez. Não adianta você ler o problema uma vez e já achar que você já vai conseguir montar a equação e resolver tudo de uma vez. Calma. Então, primeiro, leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes se for necessário, até você entender o que o problema está te perguntando. Segundo passo, você vai anotar as informações que o problema está te oferecendo. Então, você vai anotar todas as informações que o problema te oferece. Terceiro passo, você vai montar a equação de acordo com as informações que o problema te oferece. Você vai montar a equação e vai solucionar a equação. Depois, o último passo é você analisar as raízes da equação para ver qual que vai se encaixar dentro daquela situação que foi proposta. Então, olha bem, a gente sabe que muitas equações do segundo grau, quando a gente soluciona, a gente acha 2 resultados, o x1 e o x2. Então, aqui nesse quarto passo, você vai analisar tanto o x1 e o x2, porque nem sempre os 2 resultados vão se encaixar no problema. Vou dar um exemplo hipotético aqui. Se estiver falando quantidade, o problema está te perguntando quantos lápis. Quantos lápis, você tem que responder quantos lápis tinha. Não adianta se um dos resultados for negativo. Objeto tem como ser negativo? Quantidade de objeto, quantidade de pessoas, não tem como ser negativo. Então, o resultado negativo não serviria. Então, a gente tem que analisar as raízes da equação para ver qual que vai se encaixar dentro da situação proposta. E muitas vezes, você encontrar a raiz, o resultado do x, não é só isso que o problema quer. Às vezes, você vai ter que ir além de encontrar o valor de x, ok? Então, esse quarto passo aqui é muito importante. E aí, nós vamos, então, para exemplificar esse passo a passo, nós vamos utilizar o probleminha que foi dado na abertura do capítulo, na página 2. Foi dado um probleminha envolvendo equação, que dá para resolver com equação. Então, a gente vai ler esse probleminha da página 2 e tem um espaço lá na página 23 para você solucionar esse probleminha, tá? Eu vou solucionar aqui no caderno, mas você vai copiar a solução lá na página 23, ok? Abra o livro no local onde o produto dos números das páginas for igual a 4.160. Então, vou dar um exemplo com um livro aqui de casa qualquer. Digamos que o recado da tia de Mariana estivesse aqui, ó, entre essas 2 páginas. Eu estou na página 38 e então em seguida tem a página 39. Então, se o recado da tia de Mariana estivesse, por exemplo, aqui, observe que seria uma página e logo em seguida o número que vem depois dessa página. Então, se aqui é 38, a outra página só pode ser qual? A 39. Então, o recado estava entre essas 2 páginas. Então, ele diz o seguinte no problema. O produto, ou seja, a multiplicação dos números que representam essas páginas, dá 4.160. Então, são 2 números. E são 2 números consecutivos. Porque se o recado está entre 2 páginas, por exemplo, se o recado estava na página 50, a outra página é 51, certo? Então, sempre assim, números consecutivos. E aí, vamos entender, vamos
vamos fazer o segundo passo. O primeiro passo nós já fizemos, que é ler mais de uma vez o problema proposto. Agora, no segundo passo, a gente vai anotar as informações que o problema dá. Então, vou anotar aqui, ó. Olha bem, eu sei que o primeiro número, a primeira página é desconhecida. Eu não sei em que página, em quais páginas está esse recado da tia da Mariana. Então, eu vou considerar que a primeira página, ó, vou anotar o que o problema me dá. A primeira página é um número desconhecido, eu vou chamar de X, ok? A segunda página, onde está o recado, que o recado sempre está entre duas páginas. A próxima página, eu sei que é uma unidade maior do que a primeira página. Então, por exemplo, se a primeira página é 10, a segunda página é a 11. Então, a segunda página vai ser uma unidade maior do que o X, certo? Então, uma unidade maior do que o X é X mais 1. Então, a segunda página é X mais 1, certo? E aí, ela dá a seguinte dica. O produto dessas duas páginas, o que é produto na matemática? É multiplicação. Então, quando eu multiplicar essas duas páginas, vai dar o resultado 4.160. Então, olha bem como é que eu vou montar. Agora, eu já estou indo para o terceiro passo, que é montar a equação e resolver. Então, ó, vou colocar aqui. A minha equação vai ficar o seguinte. O produto, ou seja, a multiplicação da primeira página com a segunda página, e a segunda página é x mais 1, fica dentro de parênteses, porque são dois termos, tá? É igual a 4.160. Ficou uma equação que eu preciso aqui, ó, fazer o chuveirinho. Então, a gente vai fazer o chuveirinho multiplicando x vezes x e x mais 1. Desculpa. X vezes x, x vezes mais 1 dá mais 1x. Não preciso colocar 1x, é só colocar x, ok? Igual a 4.160. Ficou uma equação do segundo grau, e a gente sabe disso porque ficou x ao quadrado. Então, eu vou colocar essa equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, esse 4.160 vem para o primeiro membro, trocando seu sinal. Então, ficará a equação x ao quadrado mais x menos 4.160 igual a zero, ok? Então, agora o próximo passo, já fiz o primeiro passo, que foi ler o problema mais de uma vez. Fiz o segundo passo, que foi anotar as informações que o problema trazia para mim. O terceiro passo eu estou fazendo agora, que é montar a equação e resolver. Então, para resolver, vamos identificar aqui os coeficientes numéricos dessa equação. Quem é o coeficiente A? É o termo que acompanha o x ao quadrado. Aqui é 1, ok? Não aparece, então é 1. Quem é o coeficiente B? O termo que acompanha o x. Também não aparece ninguém, 1 também. E o coeficiente C é aquele termo independente que, nesse caso, é menos 4.160, certo? Então, já identifiquei aqui os coeficientes numéricos. Agora é hora de achar o delta. Fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vou resolver esse delta, achar esse delta. O B é 1, então fica 1 ao quadrado. Menos 4 repete, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4.160. Então, delta vai ficar igual. 1 ao quadrado é 1, ok? Multiplicando menos 4 vezes 1, fica menos 4. Vezes menos 4.160, aí sinais iguais na multiplicação fica positivo. Quando você multiplica 4.160 vezes 4, você vai achar 16.640. Delta vai ser a soma de 1 mais 16.640, que dá 16.640. Como 16.641 não tem raiz quadrada exata, o livro fez o seguinte: ele pegou um número mais próximo de 16.641 que tem a raiz quadrada exata. E esse número
é o 16.652. Então, eu vou considerar que o delta é esse número 16.652, que é o número mais aproximado perto deste aqui, que tem raiz quadrada exata. E aí, delta, eu vou substituir lá na fórmula geral de solução de equação. Qual é a fórmula geral de solução de equação? É essa fórmula aqui, ó. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vou achar o x1, vou calcular o meu x1 com essa fórmula. O x1 eu vou usar o mais da fórmula geral, tá? Então, menos repete. Quem é o b? O b é 1. Então, nem preciso colocar entre parênteses esse 1, tá? Colocar mais 1 não precisa. Mais a raiz quadrada de 16.652 sobre 2 vezes o a, que é 1 também. Então, vou trazer o x1 aqui para baixo, ó. Qual vai ser o valor de x1? Menos 1 mais raiz quadrada de 16.652. Para você calcular, você fatora, agrupa os divisores de 2 em 2 e depois multiplica esse número que apareceu em cada duplinha, tá? Igual a gente já fez várias vezes em sala. Você vai encontrar o valor 129 como raiz quadrada desse número. Dividido por 2 vezes 1 dá 2. Então, qual vai ser o valor do meu x1? Então, ó, menos 1 mais 129, então devo 1, paguei com 129, fica 128. 128 dividido por 2 dá x1 igual a 64. Então, achei o meu x1, ok? Achei x1 igual a 64. Agora, eu vou achar o meu x2, tá bom? x2, então, vai ser o seguinte, a única coisa que vai mudar do x1 para o x2 é que no x1 eu usei o mais da fórmula. No x2, eu vou usar o menos da fórmula. Então, o x2 vai ficar o seguinte, o menos 1, ao invés de ser mais 129, vai ficar menos 129, sobre 2. Devo 1 e devo 129, eu fico devendo 130. 130 negativo dividido por 2, o meu x2 vai ficar menos 65, tá bom? Então, aqui, ó, x1 e x2. Agora vem o quarto passo. O quarto passo é o seguinte, você analisar as raízes da equação. Aí eu te pergunto, nós estamos falando de página de livro. Esse número negativo x2 vai servir? Não, não existe número negativo para a página de livro. Então, o número que me serve nessa situação proposta é o x1 positivo, 64. Então, resposta da situação problema, que abre esse capítulo. Perguntava em quais páginas está o recado da tia de Mariana. Então, o recado está na página 64 e depois a próxima página, ou seja, o próximo número logo depois de 64, que seria o x mais 1, né? Então, 64 mais 1, 64 é o x. Então, 64 mais 1, o próximo número depois de 64 é o 65. Então, aqui está a resposta. O recadinho da tia de Mariana está entre as páginas 64 e 65.